iniciamos o boletim de notícias do Jornal Diário de Caratinga desta terça-feira, dia 21 de dezembro. A primeira notícia é a respeito de uma ocorrência registrada no último domingo em Vargem Alegre, quando um atirador desportivo que estava embriagado ao volante chegou a efetuar alguns disparos. Na manhã de hoje, o delegado Ivan Salles concedeu entrevista e informou os procedimentos que a Polícia Civil está tomando em relação a esse caso. Essa ocorrência chegou para a Polícia Civil através de uma prisão realizada pela Polícia Militar, onde consta que policiais estavam ali em patrulhamento na cidade de Vargem Alegre e ouviram 3 disparos de arma de fogo. E aí eles conseguiram avistar que esse possível autor estava numa caminhonete branca e conseguiram fazer a abordagem. E aí efetuaram a prisão, onde foi localizada uma pistola Glock 9mm. E esse indivíduo aí, ele é atirador desportivo. E aí, como ele estava completamente embriagado, ele veio conduzido preso. De início, a autoridade policial que estava de plantão ratificou a prisão desse suspeito pelo crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, ou seja, em razão do estado de embriaguez dele, ele não tinha capacidade nenhuma de conduzir um veículo, e pelo disparo de arma de fogo. O que me chamou a atenção é que assim que eu assumi a presidência desses autos para dar continuidade à investigação, eu requisitei, tive acesso aí às imagens do fato, e eu requisitei essas imagens porque o suspeito ele negou que tivesse efetuado disparos. Então, eu mandei uma equipe de policial lá e a gente conseguiu as imagens. E pelas imagens dá para ver claramente que o suspeito está completamente embriagado. Por mais de uma vez ele se desequilibra e quase que cai ao solo, né? E ele claramente saca da arma, faz o golpe para ejetar a munição e efetua 3 disparos. Esses disparos acabaram que ocasionou uma quebra, um dano em um supermercado da cidade, mas a princípio o proprietário ainda não manifestou desejo de representar. O que chama a atenção é que uma pessoa que em tese habilitada a portar a arma, se prestar num papel desse, completamente embriagado, fazer 3 disparos assim a ermo. É um absurdo e as providências serão adotadas no sentido de oficiar o Exército para a cassação dessa autorização para ele portar a arma. Um ponto que me chamou também a atenção, que pode surgir um questionamento, mas ele poderia estar portando aquela arma? O decreto, ele prevê que do local de guarda, para os atiradores desportivos, caçadores, para quem tem a CAC, né? Do local de guarda da arma até o local, o clube de tiro que ele está indo efetuar, é permitido que ele transporte essa arma, inclusive municiada. E por que justifica isso? Porque como ele pode estar levando outras armas, caso ele seja abordado, ele precisa de ter uma arma para proteger aquele patrimônio. Então é justificável. E esse suspeito, ele fala que esteve no clube de tiro na Lagoa Silvana efetuando disparos. O que, a princípio, então, legitimaria ele estar portando a arma naquele momento. Ocorre que eu oficiei para o clube de tiro e não consta nos livros de registro, que são obrigatórios a assinatura, não consta a passagem dele por lá. Então, ou ele foi e não assinou o livro, ele já está errado, ou ele sequer nem foi. Então, por conta disso, ele também não estava autorizado a portar a arma de fogo naquele momento. Então, a Polícia Civil vai indiciá-lo pela condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, pelos disparos de arma de fogo e pelo porte ilegal de arma de fogo.
A consequência agora que se espera, né, além da eventual condenação dele, é essa cassação do documento dele como atirador desportivo. O que ele alegou para a Polícia Civil no momento que ele foi ouvido, doutor? Olha, eu imagino que ele não, até pelo estado de embriaguez, ele não deve ter visto que a ação dele foi filmada. Então ele negou. Ele negou o disparo, ele falou que foi abordado já dentro de casa, que ele tinha acabado de voltar do clube de tiro. Ocorre que as imagens, ela deixa muito claro que não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele, com o veículo dele, ele bate numa espécie de uma máquina agrícola, dá uma ré, deve muito insatisfeito, quase cai, bêbado, olha o que aconteceu, revoltado, saca da arma e atira lá contra o objeto que ele bateu. O que a Polícia Civil eu fico me perguntando, e se fosse um veículo ali e tivesse pessoas ali dentro? Se ele nem procurou saber, será que ele não atiraria? Então, assim, não é isso que se espera de um atirador desportivo que passou por vários testes aí para poder ser habilitado a portar arma. E que fique claro, não é que os atiradores esportivos têm autorização, têm capacidade para portar arma. O que é preciso ter é essa conduta que a gente está tendo agora, que a polícia vai ter agora. Já que ele demonstrou que é uma pessoa que não tem capacidade para portar a arma, vamos encaminhar aí com a expectativa de que haja a cassação dessa autorização. O que diz o CAC com relação ao registro para atiradores, caçadores e outras pessoas? Olha, o que ele precisa ter? Ele precisa de ter o CR, Certificado de Registro, ele tem que ter o registro da arma e essa guia de transporte de tráfego especial. Esses documentos habilitam um caçador, um atirador desportivo para poder portar essa arma. Então a CAC seria essa expressão: caçador, atirador desportivo e colecionador. Nesse caso, e esse então é o Exército que fornece essa documentação, esse registro, como que é feito isso? A documentação, o decreto traz uma série de passos que ele deve passar, então ele tem que ter uma idade mínima, ele tem que realizar testes psicológicos, ele tem que mostrar que ele tem habilidade para portar a arma, e a autorização é feita pelo Exército. Por isso que a Polícia Civil vai encaminhar a cópia dos autos e as imagens para o Exército, para que administrativamente ele sofra esse processo aí, com a expectativa da cassação. Delegado, neste caso pode pegar quanto tempo de reclusão? Olha, as penas somadas seriam as penas do disparo de arma de fogo, do porte ilegal de arma e da condução de um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. De cor aqui eu não vou saber te falar, mas somando deve dar aí a pena máxima dos 3 crimes de uns 10 a 11 anos. Assim. Doutor Ivan, hoje muitas pessoas estão buscando esse direito de possuir uma arma de fogo. A situação desse cidadão aí serve de alerta que as pessoas, elas podem até adquirir o direito de ter uma arma de fogo, mas elas têm muitos deveres e obrigações também, né? Sem dúvida. O direito da arma, já que a legislação prevê, é legítimo quem queira buscar, desde que tenha capacidade e que se habilite tecnicamente, conforme determina os decretos, a legislação, para ter a arma. Agora, a partir do momento que é dado o direito de portar essa arma, é preciso que ele tenha responsabilidade, porque a arma de fogo é um instrumento assim, de muito risco, então tem que ter muito critério, muita responsabilidade para portar a arma. Não se espera de que uma pessoa completamente embriagada, igual ele estava, fique portando a arma e efetuar disparos. O maestro Heitor Villa-Lobos, provavelmente um dos maiores nomes da música brasileira. Provavelmente não né? Trata de gozação, né? Vamos lá. 3, 2, 1. O maestro Heitor Villa-Lobos é um dos maiores nomes da música brasileira. Ele deixou obras marcantes como as Baquianas e também o Trenzinho do Caipira. E Caratinga também tem marcas de Villa-Lobos, como um coral que leva o seu nome, que foi fundado há 30 anos.
Após um período de inatividade, eles voltam agora justamente nesse Natal. A apresentação ocorre no santuário. O coral nasceu da seguinte forma. Havia uns coroinhas do santuário e o Frei Francisco, o irmão Francisco, era o responsável por essas crianças. Me procuraram para a gente organizar uma coroação no mês de maio, que seria o dia dos coroinhas. Aí nós organizamos essa coroação e percebemos a facilidade vocal dessas crianças, a musicalidade do caratinguense, estava presente naquelas crianças ali. E dessa coroação surgiu o Coral Vila Lobos. E desse surgimento nós participamos com corais famosos, como os Canarinhos de Petrópolis, corais da Alemanha, da França e vários outros, quando nós fomos convidados a participar dos 50 anos dos Canarinhos de Petrópolis, cantando o Messias, do compositor Handel. E foi uma honra muito grande para a gente, porque a obra foi feita completa em inglês e nós conseguimos trabalhar aquilo com muito esforço e disciplina, e a gente conseguiu. Quanto tempo o coral ficou em atividade? O coral ficou em atividade por volta de 6 anos. E depois eu fui estudar fora, fui aprimorar meus conhecimentos, e a Zetinha, que era professora, que trabalhava conosco na época, na área de violão, de piano, teclado, ela ficou um período extenso com o coral. A professora de piano, Ana Maria Faisal Loures, também ajudou muito para que o coral continuasse. Ela foi minha primeira professora de piano e foi daí que eu tive o meu conhecimento musical, de forma que eu pude passar para o coral, inclusive. Ela é uma pessoa muito importante na vida musical, tanto minha quanto do coral. São muitas crianças, na época, hoje adultos, que passaram pelo coral. Exatamente. Na época nós chegamos a ter 80 crianças, com exemplar disciplina, organização, foi muito bom. E hoje nós estamos tendo os ensaios, alguns já são pais ou já são até avós, né? E o coral brilhou do mesmo jeito. A mesma alegria, a mesma emoção, a mesma disciplina, inclusive. E o principal, que depois que eu viajei para fora do país, eu representei o Brasil como um cantor na Itália, na Suíça, na Holanda, vários lugares, buscando conhecimento, né? E eu pude constatar que essa capacidade musical, essa musicalidade, ela é do caratinguense. E eu fico muito feliz de ver esse coro renascer novamente, porque é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa e não merece perder essas coisas. E como surgiu a ideia, então, de ter essa apresentação especial agora com o coral? Eu vim a Caratinga uns 4 meses atrás visitar minha família e um dos alunos da época descobriu que eu estava em Caratinga. Me procurou, naquela alegria do reencontro, surgiu a ideia, vamos reunir a turma? Vamos. E foi assim, imediato, quando a gente convidou a turma, todos se manifestaram e está sendo muito bonito. Eu falo assim com propriedade que quem vier assistir o nosso concerto de Natal não vai se arrepender em nada, vai ficar entusiasmado e vai querer participar conosco, que o nosso objetivo é que isso continue daqui para frente. Que dia que vai acontecer? Aproveita e deixa o convite também. Mas é claro, no dia 23, que é quinta-feira próxima, né, às 19h30, após a Santa Missa no Santuário da Adoração Perpétua. Aproveita e vem para a missa antes e fica para o coral. É uma alegria muito grande, né, poder compartilhar esse momento, né, depois de exatamente 30 anos, né, até porque a gente era, né, criancinha, tinha criança, adolescente na época, e agora reencontrar novos amigos aí, a grande maioria pais de famílias, profissões aí diversas, né, policiais, dentistas, médicos. Então é uma alegria muito grande poder estar cantando, encontrando e cantando novamente com esses amigos, né. E quais recordações que você tem desse período? O período foi maravilhoso, né? Nós pudemos viajar para outras cidades, outros estados, né? Ter um reconhecimento, né? Até mesmo a nível nacional, né? Do trabalho que a gente apresentava. Então foi muito emocionante na época. Você acredita que é possível resgatar esse coral? Inclusive, a gente faz aqui um apelo ao nosso maestro Marcinho, porque a gente sabe que a cultura, né, o esporte, né, ele traz diversos benefícios, inclusive a inclusão, né,
das pessoas, né, mais pobres ao meio, né, do convívio social. Então a gente sabe que a música ela faz parte disso aí. Então a gente faz um apelo aqui ao nosso maestro que volte para a cidade e renasça com o nosso coral Vila Lobos aí. Uma sensação, né, de muita satisfação, de muita alegria, porque, como o Carlinhos falou e o Marcinho também, são 30 anos, né, do nascimento desse coral e agora resgatando a cultura, até em Caratinga mesmo, e resgatando a força desses meninos que realmente está muito bons ensaios, está sendo prazeroso, né, a gente relembrar e tá na ativa com esses meninos aí com o coral. Algo que precisa continuar e Caratinga merece. Sim, com certeza. Caratinga merece uma cultura dessa, músicas, né, músicas boas, né, músicas bem executadas. Caratinga precisa e necessita. Ação bacana aí na ceia, o Diário está fazendo uma promoção, um vale presente de R$500. Paula Alanes tem um recado. Pessoal, quer ganhar um grande presente nesse Natal? O Diário de Caratinga está sorteando um vale presente no valor de R$500. E o sorteio acontece amanhã. Se você não quer ficar de fora, vá lá no nosso Instagram, @Diário de Caratinga Oficial, marque 2 amigos e participe. Um presentão para você nesse Natal. Agora os dados do boletim epidemiológico desta terça-feira. 10.185 total de casos confirmados, 12 casos em acompanhamento, 9.859 pacientes recuperados e 314 óbitos confirmados. Daí por enquanto é só. Voltamos amanhã com um novo boletim. E o que vai acontecer de importante em Caratinga e região, você confere nas nossas redes sociais.